É exatamente isso. Eu sou advogado de formação, né? Me formei em 2010. De lá para cá, atuei no mercado imobiliário durante 8 anos. Comecei minha carreira jurídica como estagiário na MRV Engenharia. E depois saí, montei meu escritório, advoguei 8 anos com um sócio, um escritório próprio, onde eu advoguei também com muitas coisas relacionadas ao mercado imobiliário, né? Depois, eu acho que o mercado imobiliário ele me pegou, assim, sabe, Thalia? Meio que o destino me trouxe para o mercado imobiliário, sabe? Na MRV, eu já enxergava o potencial, o tamanho do mercado imobiliário, né? Então, quando eu fui procurado uma vez por uma tia minha para fazer um inventário de um imóvel, e aí, quando eu terminei esse inventário, me pediram para vender esse imóvel. Era uma casa muito bem localizada, numa avenida movimentada. E aí eu fiz essa venda dessa casa, e aí quando eu recebi a comissão da corretagem, recebi o que eu cobrei pro inventário, eu entendi que eu estava do lado errado, né? Então, aí eu virei minha chave e aí comecei a trabalhar numa empresa de coordenação de vendas de loteamentos, onde eu aprendi muito e aí virei minha chave toda para loteamento, né? E agora tem 1 ano e meio que eu estou com a Fabrício Gurgel mesmo, coordenação de vendas, minha empresa própria de coordenação, inteligência e estratégia imobiliária, onde a gente atua com coordenação de vendas para loteamentos e agora também a gente iniciou um braço aí de coordenação de vendas para empreendimentos verticais também. Que interessante. Isso é tão importante que além de você ser formado em Direito, você mesmo sabe gerir seus contratos, sabe fazer a negociação. Isso é muito importante. A formação jurídica ajuda muito, né, Thalia? E isso é algo bem interessante, porque a maioria dos corretores, muitas vezes, tem um pouquinho de dificuldade com isso, né? Uhum. É algo tão importante quando você vai fechar um contrato de compra e venda, para orientar o seu cliente, né? Acho legal todos nós termos, não sei se é advogado, né, mas assim, que você tenha uma especialização, que você faça algum curso, alguma coisa, né? Hoje tem muita opção no mercado, né? Cursos online muito, muito bons que trazem um conhecimento. Hoje o conhecimento é muito fácil, né? Tá na palma da mão, literalmente. E acho legal o corretor se preparar ao máximo em todas as áreas, né? Para poder prestar um serviço de qualidade, né? Você falou do Cresce. Eu sim exerço o cargo de diretor adjunto no Cresce, né, diretor adjunto de loteamentos, encerra agora em dezembro de 2024, que é também outra coisa importante para a gente do mercado, né? Quem está no mercado, quem ainda não tem o Cresce, porventura deseja ser um corretor de imóveis, né? Comece certo, né? Tire seu Cresce, se regularize, trabalhe da forma correta, porque o mercado é muito promissor, é um mercado que proporciona ganhos aí que a gente se surpreende muitas vezes, né, Thalia? É bom, né? Porque você aprendeu, começou na área de direito, se especializou e anda certo, né? Exatamente. Tem sua AB, tem seu Cresce, tem sua experiência, tanto jurídica como física, né? Exatamente. E vamos falar um pouquinho aqui. O mercado imobiliário esse ano deu uma mudada geral com essas novas regras, né? Você está na área mais de loteamento, mas você também vende imóveis prontos. Sim. Também trabalha nessa área. O que você acha com o mercado agora de 2025? Com essa mudança aí da Caixa Econômica novamente, legal. E querendo ou não, ela é a que mais faz financiamentos, né? Legal. Apesar que o Banco Itaú, o Bradesco, agora está muito forte também. Uhum. O que você espera para o mercado agora de 2025, com essa mudança das taxas, a taxa Selic de uma certa forma aí aumentando, variando, tem os índices dos aluguéis também, né, que é o IGPM. O que você espera do mercado agora de 2025? Perfeito, Thalia, em 2024 ainda, quando o ano começou, a gente começou o ano de 2024 com uma expectativa boa, né? Muito se falou, muito se divulgou sobre a questão da redução da taxa Selic. Ela teve, salvo engano, 2 reduções aí no início do ano. E isso meio que gerou um burburinho, né? Uma expectativa muito grande no mercado em 2024, né? Algo que hoje, né, caminhando para o final do ano, a gente percebe que isso mudou, né? Esse cenário se inverteu. Ontem, né, o tema é muito, muito pertinente. Ontem, né, dia 6 de novembro, a gente teve uma reunião do Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária Nacional.
E o Copom decidiu, né, aumentar a taxa Selic em meio ponto percentual. Né? Então, a taxa saiu de 10,75 para 11,25 anual agora. O que já era esperado por especialistas do mercado, né? A gente vive esse momento, sim, né, de uma certa instabilidade econômica. Sim. E como se diz assim, a primeira medida, né, geralmente aí que o Banco Central, os economistas usam é aumentar a taxa de juros, aumentar a taxa Selic para segurar um pouquinho a inflação. Mas enfim, nós não somos economistas, não vamos adentrar tanto a isso, mas o que é importante para a gente é isso, que o cenário que era de muito otimismo, hoje ele é um cenário que traz algumas mudanças. Né? Então, taxa Selic mais alta, a Caixa Econômica, que ainda é o principal banco aí de financiamento, né, o que dita muito aí a questão dos financiamentos imobiliários, ela segurou mais o crédito, né? Então, a Caixa anunciou agora em novembro que reduziu, né, o percentual de financiamento para 70% só para imóveis prontos, né? Então, imóveis que já estão prontos, né, usados, vamos dizer assim. O que levou, Thalia, um contraponto em relação aos imóveis na planta, né? A gente sabe que estudei um pouquinho antes de vir para cá, e a gente sabe que o índice de procura, né, o índice de interesse na compra de imóveis do brasileiro, ele ainda é muito alto, ainda é muito positivo e continua crescendo. Então aí, né, voltando no início da sua pergunta, do meu ramo de atuação que é mais forte em loteamento e o ramo dos empreendimentos verticais. Eu tenho assim, duas questões que para mim são muito fortes. Primeiro, em loteamento, você, infelizmente, né, você não consegue financiamento bancário para lote ainda. Até uma briga nossa aí, uma reivindicação nossa no mercado. Que já era para ter, né? Porque todo mundo quer construir a casa. Então, hoje, o financiamento de lote ele só é permitido quando a infraestrutura já está toda pronta, né, o loteamento está com a infraestrutura toda pronta, e aí o cliente consegue entrar com aquela modalidade lote-construção, né? Sim. Que ele faz a casa com financiamento do lote juntos, né? Então, isso já é tranquilo. Mas para lote ainda no início, ainda em obras, né, o loteamento ainda em obra, não existe financiamento bancário. Então, o loteamento ele é 100% financiado pelo loteador ou incorporador ali, né? O que é muito bom, porque geralmente as taxas de juros são muito baixas, o financiamento é assim, quase com burocracia nenhuma, então possibilita muito as pessoas migrarem... Adquirem um imóvel. Para o lote, exatamente. Em paralelo, você tem imóveis na planta, né? É o que a gente tem atuado muito hoje, a gente atua hoje também com lançamentos imobiliários, né, para construtoras e incorporadoras, e as construtoras e incorporadoras estão surfando muito bem essa onda, porque as pessoas têm procurado, e o financiamento para imóveis novos na planta, ele tem a facilidade de ser, aquele início ali, né, o sinal é direto com o construtor, né? Então, a pessoa vai fazer um financiamento, que é um financiamento que ela consegue programar mais. Prazo. Né? Então, ela paga aí, sei lá, 36, 42 meses ainda direto com a construtora, e depois o restante ela pode financiar ou entrar com recursos próprios daqui 36, 42 meses. Então, o cenário muda, a pessoa consegue se programar, consegue se organizar de uma forma muito fácil, ao passo que o imóvel pronto, né, já exige ali... O recurso próprio de imediato. O recurso de imediato, enfim, é o que está trazendo essa queda um pouquinho aí nesse tipo de imóvel. Né? E sobre a valorização de imóveis, os imóveis têm subido bastante, principalmente em Belo Horizonte, né, que é a região metropolitana aqui. Você acha que os imóveis vão abaixar? Porque eu, como corretora, atendendo clientes, né, de imóveis prontos na planta, eu vejo que cada vez mais os imóveis tendem a subir, assim juntamente com o aluguel, que o aluguel, o IGPM desse mês deu 5,18 de reajuste. Então, eu acho que imóveis vão supervalorizar cada vez mais. 2025, eu acho que vai subir ainda mais a valorização de imóveis. Perfeito, Thalia, concordo com você plenamente. Meu avô já dizia, né, gente? Esse ditado é velho e muito comum aqui de nós mineiros, né? Quem compra terra não erra, né? E isso se aplica no mercado imobiliário em geral. Eu enxergo o mercado imobiliário, Thalia, somente no Brasil, como algo muito sólido, sabe? Você vê que a gente, né, o mercado brasileiro, ele sempre é uma montanha-russa, né? Ele oscila, né? Então, assim, a gente tem 2, 4 anos melhores, depois piores, enfim, é uma eterna montanha-russa, né?
Tanto é que a gente fala que empreender no Brasil não é para amadores, né? Tem que ter muita coragem e se ter estômago para aguentar tudo isso. Tem que ser persistente. Tem que ser persistente, exatamente. Então, o mercado imobiliário, ao longo dos anos, tá ali, ao longo desse tempo todo, o mercado imobiliário sempre mostra que é muito organizado, muito sólido no Brasil e é sempre uma boa opção de investimento, né? A gente está vendo aí a questão do financiamento, por exemplo, né? Por que a Caixa está restringindo o crédito? Porque muitas pessoas estão tirando o dinheiro da poupança, né? Porque não está valendo a pena, não está rendendo, enfim, tudo bem que agora com a taxa Selic aumentando, mas a poupança nunca é uma aplicação atrativa, né? Mas assim, né? Para quem tem uma aplicação hoje, eu entendo que às vezes prefere tirar a poupança, ficar sem recursos e adquirir um imóvel que é um sonho, do que ter uma poupança e continuar pagando aluguel. É isso aí. A gente sabe que quando a taxa Selic está baixa, tende a ficar mais atrativo para o investidor tirar o dinheiro do banco e comprar imóvel, né? Porque se ele não tem uns juros compensatórios aqui, ele tira o dinheiro e compra imóvel. Quando a taxa Selic está alta, inverte, né? Então ele passa a ser mais atrativo deixar o dinheiro no banco rendendo em aplicação, né? Mas voltando aqui, Thalia, hoje para mim, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, o mercado imobiliário se mostra sólido, como sempre se mostrou, é sempre uma boa opção de investimento. Eu não consigo enxergar imóvel desvalorizando, salvo assim, alguma exceção muito pontual, né, por algum acontecimento muito raro, vamos dizer assim. Né? Alguma coisa explorática. Mas se você comprar um imóvel em uma boa localização, numa construtora séria, numa empresa séria, que vai te entregar aquele imóvel ali no tempo certo, assim, eu não vejo possibilidade de não valorizar. A tendência é que valorize, a tendência é que em mercados instáveis o imóvel sempre vai estar numa crescente e é sempre um investimento seguro, né? Então, assim, eu sou muito apoiador do mercado imobiliário. Tem muito coach na internet aí falando de Bitcoin, de outras moedas, né? De outras formas de investimento. Com todo respeito. Não é. Mas imóvel, como se diz, quer julgar seguro, quer julgar certinho aqui. Compre um imóvel, gente. Compre um imóvel. Compre um imóvel. E o que você acha sobre as tendências de imóveis na planta agora? Que eu tenho reparado que cada vez mais os imóveis têm ficado mais otimizados, assim, mais prático. O pessoal não está construindo imóvel muito grande hoje em dia. A metragem quadrada de imóveis hoje está variando de 60 a 100 metros quadrados. Legal. Não está passando muito disso. Qual que você acha que é a tendência agora? Legal. Com essa nova geração? Bacana demais. Ali, isso é muito interessante. Você tocou num ponto bem legal. Existe essa tendência, isso é visível, né, factível para a gente que atua no mercado. E o que vem acontecendo? É uma tendência de uns anos para cá que o brasileiro, cada dia mais, né, ele tem menos filhos. As pessoas hoje não querem casar ou não querem ter mais de um filho, geralmente, né? O pet vem falando muito alto, né? Então o pet tem feito o papel de filho, né? Muitas vezes. Já faz parte da família. Então, assim, é uma tendência, sim, acho que não só do Brasil, mas do mundo, que os imóveis tendem a diminuir. E isso tem vários fatores, né? Primeiro, a questão que a gente falou de famílias cada vez mais reduzidas, né? Menos filhos, então menos quartos, né? Menos necessidade disso, de imóveis tão grandes. Segundo, o metro quadrado e os terrenos estão ficando muito mais caros e a oferta de terreno ela está cada dia mais escassa. Então, você tem pouco terreno no mercado, preços muito altos, tende a você reduzir o tamanho da unidade imobiliária para você conseguir fechar a conta da melhor forma, né? Então, são dois fatores principais aí que levam a essa questão. Outra coisa que a gente sabe que no mercado imobiliário já é uma coisa latente assim, e uma demanda forte, é a questão da mão de obra, tá ali. A gente está vendo aí, né, o mercado está aquecido, né, pegando no contexto aqui da nossa conversa. Não é para desesperar não, gente, está tudo assim, né, assim, a Selic está aumentando, enfim, mas mantenha-se, né, uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, no mercado imobiliário. As empresas estão construindo muito, a gente vê muito lançamento acontecendo, né, Thalia? Muita coisa disparado, né? Tem muita construtoras, muita incorporadora. Está construindo todo dia. Você anda por BH, Contagem, que cada canto você vê uma obra diferente acontecendo, isso é muito legal, mas encara-se a questão da mão de obra, a dificuldade de mão de obra, né?
Então, a mão de obra hoje também cada dia mais escassa. A construção civil, né, a exemplo de outros mercados, tem que se reinventar, então trazer novas tecnologias, novas coisas. E aí, quando você acompanha a construção civil, você vê que hoje tem muita tecnologia diferente, né? Então, os pré-moldados estão muito fortes, obras com placa cimentícia, enfim, saindo um pouco daquela alvenaria convencional. Então, são soluções que começam a aparecer com uma tendência forte e que tudo isso impacta, né, nessa questão que você está falando, né, de redução das unidades e para conseguir também manter um preço competitivo. Né? Uma coisa até que eu achei muito interessante, antes de ontem eu entreguei as chaves, fiz parceria com um corretor, vendi um imóvel no Novo Dourado. E eu achei muito interessante que na hora da gente fazer a entrega das chaves, fazer a conferência do prédio, explicando tudo para a cliente, né, como funciona, se caso ela precisar, né, de alguma ajuda, a gente perguntou, e o IPTU? Quanto que é o IPTU? Eu achei interessante que é um construtor aqui de Contagem, ele falou assim, não, a metragem quadrada que eu fiz do apartamento isenta de pagar o IPTU. Então, assim, hoje os construtores, eles estão estudando para poder até fazer um prédio, não somente em questão de metragem, de tamanho, de necessidade, de tamanho da família, mas até mesmo para poder gerir as despesas. Aí ele falou assim, não tem IPTU, mas por que não tem IPTU? Pela metragem. Eu fiz todos os apartamentos do prédio, né? Tirando as coberturas e as áreas privativas, eu fiz os tipos justamente para não pagar IPTU, que está dentro da metragem que a Prefeitura de Contagem estipula. Então, isso, querendo ou não, já é um atrativo. Você está ali vendendo um apartamento. Não, esse apartamento não vai ter IPTU, porque a metragem quadrada dele está dentro do que a Prefeitura exige. Então, isso é algo atrativo, eu falo como corretora, até mesmo para estar vendendo o produto mais rápido. E é algo que, assim, perfeito, assim, ele como construtor consegue deixar isso como até um apelo de venda, né? Assim, é mais um atrativo. E isso também casa muito, né, Thalia, com a segunda parte do mercado hoje. A gente falou um pouquinho da Selic, e só dando um passo para trás. Nós temos hoje dois sistemas de financiamento mais básicos, vamos dizer assim. Né? Você tem o SBPE, né, que atende aí imóveis de médio e alto padrão, e o Minha Casa Minha Vida. Né? Então, o SBPE, ele tem como fonte de recursos, vamos dizer assim, né, a poupança. Então, por isso que a Caixa está restringindo, porque o dinheiro saiu da poupança e aí o crédito restringe, né? Ao passo que o Minha Casa Minha Vida tem como fonte de crédito o FGTS, né? Então, Minha Casa Minha Vida não sofreu muito com esse momento econômico, continua aí, né? Fluindo bem, indo bem. E também é um programa que o governo federal atual, foca muito, né? Então, fomenta muito essa questão do Minha Casa Minha Vida, que cai nisso que você está falando. Então, assim, isenção de IPTU, financiamento mais fácil, enfim. Então, tudo isso joga a curva para cima, né? E a construção civil continua, o mercado imobiliário continua nessa crescente, continua em alta, sim. Ótimo. E você acha que, agora com o final do ano, você acha que as vendas vão aumentar cada vez mais, mesmo com as mudanças? Eu acredito, Thalia. Eu acredito muito que esse ano... Estava lendo alguma coisa sobre essa questão econômica, né? E aí, assim, a gente sabe que ainda tem uma outra reunião do Copom prevista para dezembro agora, e todo mundo já defende, os especialistas, né, os economistas aí, defendem e já preveem que a taxa Selic deve aumentar mais 0,5%. Ou seja, ela está em 11,25%, né? Foi anunciada ontem, 11,25%. A tendência é que ela feche o ano de 2024 em 11,75%. Quase 12%. Então, vamos, né, entender melhor como que o mercado vai se comportar, enfim. Mas caso, né, isso consiga ser controlado, isso consiga ser, como se diz, absorvido aí pelo mercado imobiliário, eu, até então, estava muito otimista com o ano de 2025, né, assim como a gente esteve com o início de 2024. Vejo um movimento muito forte de muitos lançamentos acontecendo, muito produto chegando no mercado, e eu, sinceramente, ainda quero acreditar, Thalia, que a gente vive um 2025 muito bom, sabe? Um 2025 onde o mercado realmente continue numa crescente e o mercado reage de forma positiva ainda, apesar dessas dificuldades aí da taxa de juros aumentando. Eu acredito muito num 2025 positivo, sim.
Ótimo. E para a gente poder finalizar, deixe para nós que nos assistem, né? Para os meus seguidores, para o pessoal do YouTube, qual a importância de ter um imóvel próprio? Quem está perdendo a oportunidade de não adquirir? Que legal essa sua pergunta. Muito legal. Eu, Fabrício, pessoa, sempre sonhei em ter meu imóvel próprio. Fui ter meu imóvel próprio já com 20 e poucos anos, 22 anos, eu comprei meu primeiro apartamento. E tenho essa convicção comigo, Thalia. Todo mundo tem que ter, no mínimo, um imóvel próprio, né? É o que traz segurança, é o que traz alento, é o que te traz conforto, né? E acho que nós, como seres humanos, nós temos algumas necessidades básicas, né? Apesar que hoje as novas gerações estão cada dia mais desapegadas, né? Né? As gerações atuais estão mais na pegada de viajar, né? Conhecer o mundo. Vamos andar de Uber. Vamos, né? Mas a gente sabe que isso tem um lado também complicado, né, Thalys? Se a gente pensar num amanhã, numa velhice, né, numa questão assim, você ter um imóvel próprio, você ter um patrimônio que te resguarde é algo importante de se pensar, né? Então, eu sou muito defensor do imóvel mesmo, acho que todo mundo tem que ter. E se você pegar e voltar na questão dos coaches, né, que ficam aí defendendo Bitcoin, investimentos, bolsa de valores, enfim, gente, isso não é para amador, né? Então, assim, isso é um mercado muito legal, com todo respeito, acho que tem sim suas atrações, vamos dizer assim, mas também é um negócio muito volátil, né? Que assim, você entra meio que de turista nisso, para você tomar uma lenhada, vamos dizer assim, muito grande, né? E não se recompor depois facilmente é muito fácil. Assim, acho que o mercado imobiliário continua com essa atração. Repito, é algo sólido, algo que te dá um futuro, né? Que só valoriza. É patrimônio, né? Patrimônio que ninguém te toma, ninguém te tira, né? O mercado pode oscilar do jeito que for, que o seu imóvel está ali, desde que registrado no seu nome certinho, né? Então, eu sou defensor, sim, disso. E acho que todo mundo deveria ter. Se você pegar todo mundo aí que defende essas aplicações, se você puxar a história deles, você vai ver que todo mundo tem pelo menos um imóvel. Com certeza. Então, assim, o cara te incentiva a investir na bolsa, mas ele tem a casa dele. Mas se tudo der ruim, ele tem os seus patrimônios, ele tem os seus aluguéis, tem seus investimentos. Exatamente. Eu escutei uma vez... Escutei não, desculpa. Eu li em um livro uma vez e esqueci agora o autor. Mas a mensagem era a seguinte: cara, depois que você já tiver o seu imóvel próprio e um carro próprio e as suas contas estiverem estiverem estáveis, ou seja, eu não estou devendo para ninguém, aí sim é o momento de você pensar em investir, tá? Então assim, tenho minha casa, tenho meu carro, não devo nada, não devo nenhum financiamento. Então agora sobrou um dinheirinho, eu consigo pensar em investir. Então agora eu vou olhar Bitcoin, bolsa, enfim, aplicações mais tradicionais, né? Mas é totalmente contraditório você pensar em investimentos se você está devendo. Você ainda deve o financiamento da sua casa, você ainda deve o financiamento do seu carro, você ainda deve o cartão de crédito. E está pensando em investir? Né? Você não tem estabilidade, né? Exatamente. Então... acho que o brasileiro tem muito essa confusão, né? Essa coisa de querer atropelar muitas vezes o processo e acaba se enrolando, né? E isso é muito sério. A gente vê o endividamento do brasileiro crescendo. Hoje a gente tem aí até um outro fator, né? Que nem é o nosso ponto aqui não, mas acho que vale citar, que é a questão dos jogos, né? As bets aí estão endividando cada vez mais o brasileiro pelo cartão de crédito. Eu vi um dado há 2 dias atrás, que cerca de 42% da população brasileira já está em dívida por causa dos jogos, né? Das bets, agora que está nessa moda, né? Está fugindo muito da realidade, né? Exatamente. Está fugindo muito da realidade. Aquela velha promessa de dinheiro rápido e fácil, né, Thalia? O que é uma ilusão, né? O jogo é programado para isso, né? Você ganha uma vez, ganha 2, na terceira em diante você só perde, depois você fica naquela ânsia de querer retomar, e aí é onde a pessoa se vicia, enfim. E cartão de crédito, só para poder fechar, 2 financiamentos que estão em processos de imóveis, né, que eu vendi em parcerias, né, sozinha, tá com problema quando vai fazer o financiamento na Caixa,
sabe que está devendo cartão de crédito. Aí tem que negociar a dívida, tem que pagar a dívida para poder finalizar. Isso é muito triste, porque você vê que a pessoa está vendendo um imóvel, você quer que ela prospere, né? Você está vendendo ali, quer que compre outro imóvel tão bom quanto que ela vendeu, mas você fica triste porque aí você vê que a pessoa está com uma dívida, a dívida por um cartão de crédito. Exatamente, que tem juros absurdos, né? Altíssimos no Brasil. E é uma falsa ilusão também, né? Dentro do que a gente está falando, assim, o cartão de crédito é outra ferramenta que é muito boa quando é bem usada, né? Quando é usada com sabedoria. Porque a pessoa muitas vezes vai gastando e esquece que tem que pagar a fatura no final do mês, né? Então, quando chega o boleto... E aí é uma bola de neve, né, Thalia? Então a gente tem que pensar muito nisso, assim, antes de investir, antes de qualquer coisa... crie coisas estáveis, né? coisas sólidas, né? E esse é o primeiro imóvel, sem dúvida é um passo importante, depois vai caminhando para outras coisas. Fabrício, não pensa em ter 2, 3 imóveis, ok, mas tenha pelo menos um imóvel para te dar segurança, te dar o abrigo necessário. Né? É saber que você vai ter ele ali, né? Exatamente. E depois a gente vai evoluindo, né, Thalia? Com certeza. Fabrício, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por você estar presente aqui comigo. É muito importante. A gente, cada dia que eu convido uma pessoa, eu convido uma pessoa especial. Legal. E sei que tem uma história real e bonita. E sua história é muito bonita, entendeu? Principalmente que você entrou no direito, né? E talvez nem seria especializado hoje no mercado imobiliário. E ver, né, a pessoa que você vem se tornando, né? Eu te acompanho, vejo o seu esforço, né? Não somente profissional, como pessoal, com a sua família. Então, te desejo muito sucesso e agradeço muito você ter vindo aqui. Eu que agradeço, Thalia. Sucesso pra gente, se Deus quiser aí. Um 2025 próspero, né? Pra nós. Beijo, pessoal.